Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 34, parte B do versículo que diz assim: Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Sabemos que o Senhor Jesus também aqui no capítulo 15 de Mateus, ele ali vai falar com seus discípulos que o que contamina o homem não é aquilo, né, que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Aí, em versículo 18, ele fala assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, vemos, né, que o linguajar do ser humano, ele demonstra aquilo que está dentro do seu coração, né? O linguajar do ser humano, ele transborda aquilo que está dentro de você. E por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa maneira de falar. Por isso que nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que a gente fala, porque a palavra do Senhor aqui fala que no dia do juízo, né, nós vamos ter que dar conta das coisas que a gente fala. E nós sabemos que o Senhor Jesus nos chamou para ser porta-voz, né, da sua palavra, para pregar a sua palavra. Então, nós que somos cristãos temos que ter palavra, né, de salvação, temos que ter palavra de edificação, temos que ter palavras, né, de ânimo, temos que ter palavra que possa, né, trazer de alguma maneira edificação na vida das pessoas, né? O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é transformar, né, o nosso coração. E através dessa transformação que ele faz dentro de nós, nós temos que agora, né, a nossa maneira de falar tem que ser diferente. Agora, nós não podemos mais falar qualquer coisa, porque isso demonstra o que está dentro do nosso coração, né? E isso me faz lembrar do profeta Isaías. A palavra do Senhor Jesus conta ali em Isaías, capítulo de número 6, como que foi o chamado de Isaías. Vemos ali que Isaías teve uma visão e, de repente, ele grita, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, né? Ele reconhece ali naquele momento que ele precisava da misericórdia do Senhor. Quem sabe o que saía dos seus lábios eram coisas que não edificavam, né? Quem sabe dos seus lábios saíam palavras torpes. Quem sabe os seus lábios, né, estavam contaminados porque o seu coração também precisava de uma transformação. Porque, primeiramente, o seu coração precisava de uma libertação. Mas vemos ali que Deus tinha um chamado na vida de Isaías. Isaías ia ser um profeta do Senhor, ia ser um porta-voz do próprio Deus ali para aquele povo. E a palavra do Senhor diz que veio um serafim, né? E trouxe ali uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Vai lá e toca nos lábios de Isaías. E a palavra do Senhor fala que naquele momento os lábios de Isaías foi purificado. Aí, de repente, ele ouve uma voz que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, Isaías
né, estava com seus lábios purificados para ser um profeta do Senhor. Aí nós vemos lá no capítulo de número 50, Isaías ali no verso de número 4 vai dizer: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Vemos aqui um profeta que nesse capítulo aqui ele traz também, né, uma revelação do próprio Senhor Jesus que ainda viria, né, uma revelação do Messias, uma revelação messiânica, mas aqui nesse capítulo 4, nesse versículo de número 4, eu acredito que ele estava fazendo menção a ele mesmo, né? Quem sabe ele relembrou lá do processo que ele viveu lá no seu chamado. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Se os irmãos for pesquisar o que é uma língua erudita, é uma linguagem de alguém que tem um vasto conhecimento com um determinado tipo de coisa, né? Para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Agora aquele profeta que tinha os lábios impuros, agora a linguagem dele tinha mudado. Ele tinha uma linguagem, né, diferente, porque era uma linguagem que vinha do céu, uma linguagem, né, de um vasto conhecimento, de um Deus Todo-Poderoso, né? E da sua palavra, para trazer, né, uma boa palavra ao que está cansado. Assim também o Senhor Deus, quando nos chama, o desejo que Ele tem primeiramente é purificar os nossos lábios, purificar o nosso coração, para que, né, nós possamos transmitir a sua palavra ao que está cansado, né? Aí eu pergunto, faço uma pergunta para mim, para você, o que será que tem dentro do nosso coração? Será que se hoje chegar alguém, né, precisando da nossa ajuda, será que se alguém chegar, né, precisando de uma palavra, o que será que vai sair de dentro do nosso coração? Será que são palavras que edificam? Será que são palavras que estão de acordo com a palavra do Senhor? Porque como eu disse aqui, né, a boca, né, ela vai falar daquilo que está em abundância dentro do seu coração. Só que eu vejo aqui que o profeta Isaías também diz na segunda parte do versículo que ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então era uma pessoa que ele continuava todos os dias buscando o autoconhecimento do céu. Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. É uma fonte que todos os dias a gente aprende um pouquinho e sempre vai ter mais a aprender, né? E nós precisamos todos os dias buscar a palavra do Senhor para nós conseguirmos pregar a sua palavra. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus deseja, né, que cada um de nós estejamos dispostos, como Isaías, a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que, primeiramente, ele precisa, né, mudar o que há dentro de nós, fazer, né, essa mudança dentro de nós, mesmo que muitas das vezes doa. Porque eu imagino ali, né, o serafim tocando na boca de Isaías com aquela tenaz. Eu imagino que foi algo, né, que quem sabe doeu, porque imagina você pegar uma brasa viva e colocar sobre a boca, é algo que dói. Mas ali foi necessário para que ele fosse, né, purificado e pudesse ser um profeta do Senhor Deus. Mas é isso que o Senhor, Ele deseja fazer comigo e com você. Nós somos hoje, né, discípulos que continuamos a obra do Senhor Jesus até que Ele venha. E a nossa boca tem que sair, né, palavras que possa trazer ânimo, que possa trazer salvação, palavras do céu, palavras que edificam. E essa é a mensagem que eu deixo para você nesse dia de hoje, né? O que será que há dentro do nosso coração? O que será que a nossa boca tem, né, colocado para fora? Será que nós estamos sendo instrumentos para levantar pessoas? Ou será que a nossa boca tem sido instrumento
né, para matar pessoas. Porque vemos ali, né, que o Senhor Jesus, uma certa vez, repreendeu Pedro, né? Repreendeu Pedro, porque Pedro ali queria que o Senhor Jesus desistisse ali, né, da cruz. E o Senhor vai e repreende Pedro naquele momento, por aquilo que Pedro tinha falado. Porque muitas das vezes nós emprestamos nossos lábios, né? Lábios que o Senhor Jesus deseja usar. Muitas das vezes nós emprestamos nossos lábios para Satanás. Mas que os nossos lábios hoje possam ser, né, lábios edificados e que tenha palavras de vida eterna para passar para as pessoas. Que os nossos lábios venham demonstrar que verdadeiramente nós somos servos do Deus Altíssimo, que os nossos lábios venham mostrar, né, aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Essa é a mensagem que eu deixo no dia de hoje, que você venha ser edificado mais uma vez em nome do Senhor Jesus.